Paz a todos, eu sou o pastor Elton Melo, presidente da ASEC, Associação de Editores Cristãos, e neste momento quero agradecer a Deus pela vida do Dr. Carlos Nejar, por esta brilhante carreira que ele alcançou ao longo da sua vida, sendo o único evangélico presente na Academia Brasileira de Letras, um homem que representa a literatura cristã, a literatura evangélica, a literatura dos bons costumes, e esse jurista, excepcional, este homem de Deus, e desejar que, assim como o exemplo dele, fique este legado para que mais e mais pessoas ocupem lugares de influência na sociedade. Se levar em conta o que Carlos Nejar escreveu em teatro, ele seria um dos maiores dramaturgos do país. Se levasse em conta o que ele escreveu em poesia, ele seria um dos maiores poetas do país. Se levasse em conta o que ele escreveu em romance, ele seria um dos maiores romancistas do país. Se levasse em conta o que ele produziu de ensaio, de historiografia da literatura brasileira, ele seria um dos maiores ensaístas do país. Se levasse em conta o que ele escreveu de contos e novelas, ele seria um dos principais criadores da narrativa curta do país. E agora, pense. Quem fez tudo isso, somando tudo o que ele fez, em todos os gêneros, qual a estatura de Carlos Nejar? Ainda não sabemos, mas a história dirá. Meu nome é Eduardo Jablonski e escrevo crítica literária há 33 anos. No meu ponto de vista, o Brasil, a literatura brasileira, tem 4 grandes escritores, 4 gênios. Todos eles por motivos diferentes: a Clarice Lispector, o Machado de Assis, o João Guimarães Rosa e o Carlos Nejar, o gaúcho Carlos Nejar. E tudo porque o Carlos Nejar escreve um trabalho de linguagem que é insuperável. E o Carlos Nejar trabalha a imagem de uma forma original. Ele consegue escrever, ele deve ter publicado mais ou menos uns 100 livros, eu li todos eles. Carlos Nejar faz uma coisa que talvez não exista na literatura mundial, um trabalho de linguagem que é uma coisa original, uma coisa diferente, uma coisa impressionante, impressionante. Geralmente um poeta de qualquer associação literária, de academias de literatura, escreve uma imagem por poema. O Carlos Nejar escreve uma imagem por verso. Ou seja, é um oceano de imagens, um oceano de metáforas, todas diferentes, todas originais. Ele não repete a mesma imagem de livro para livro. Ele é o melhor de todos, o grande gênio da literatura brasileira. Eu sou Cássia Figueiredo Gonçalves, viúva do desembargador William Couto Gonçalves, do Estado do Espírito Santo. Se meu marido estivesse aqui, ele faria da seguinte maneira: ao Luiz Carlos Verzoni Nejar, o amigo Carlos Nejar. Se dirigiria a ele como servo valoroso, servo fiel, homem culto jurista de elevado saber. E o poeta maravilhoso, encantador. Com a sua amizade, pudemos viver momentos muito felizes, uma convivência de fraternidade, uma convivência especial. Carlos Nejar, nesta noite tão feliz que podemos vê-lo receber mais uma homenagem. O pai é um artífice da palavra, é um ourives, à procura daquela voz que cintila no emaranhado dos pensamentos. Ele constrói os versos, ele arquiteta, como quem faz moradias. E com o tempo, esses versos vão o habitando. Eles vão o construindo. Na métrica, a metragem do caminho, a quilometragem dos anos, dessa longa jornada que o trouxe até aqui de mais de 60 anos de poesia. Toda ela pavimentada com palavras. Um dos versos desse arquiteto, o Francisco vai recitar. É preciso partir da manhã para o escuro de Deus, das coisas para as coisas, pisar na dor para o equilíbrio da terra e os frutos,
É preciso amar sempre, e de novo, que os pensamentos voam raso, embaixo das estrelas. Não há religião ou ambição nas profundezas. Quem ama corre o risco.